Glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós estaremos recebendo a boa palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu convidei uma pessoa que tem estado conosco já há algum tempo e é alguém que eu tenho aprendido a amar, a conviver um pouco mais de perto, a conversar um pouco mais, a estar mais próximo dessa família tão preciosa, tão querida. Ele já esteve conosco por 3 vezes lá em Franco da Rocha, nos abençoando. E quero convidar aqui o pastor Gleidson, que vai ser uma ferramenta de Deus na noite deste dia, para que o Espírito de Deus continue fazendo aquilo que Ele começou durante todo esse período que nós estamos aqui. Amém? Pastor, pode vir aqui, querido. Estenda tuas mãos para cá. Amado Deus e eterno Pai, nós mais uma vez entramos na tua presença, reconhecendo, Pai, o quanto somos dependentes do Senhor. Nós estamos numa ambiência de milagres, meu Deus. Este ambiente, Pai, ele está regrado por anjos do Senhor, pela presença graciosa do Espírito Santo. O céu da revelação já foi rasgado aqui neste lugar. E nós estamos aqui completamente entregues, dependentes do Senhor. Neste instante, na instrumentalidade do teu servo, pastor Gleidson, Pai, fala conosco. Nós precisamos e somos tão necessitados de ouvir a sua voz. Usa-o, Pai, segundo o teu querer, a tua vontade. Os nossos corações já estão dilatados diante da tua presença. Nos abençoe, Pai, para louvor da tua glória nós oramos. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pastor Gleidson, que alegria esse dia ter chego e poder sentar e ouvir o irmão. Bom? Glórias a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de podermos ser boca dele nesse lugar. Eu confesso à amada igreja que eu subo neste altar como se fosse a minha primeira vez em que eu estivesse ministrando. Eu falo isso com muita singeleza e com muita simplicidade. Ontem, conversando aqui aos corredores com o diácono Marcos, e ele disse o quão nervoso ele estava em poder subir aqui para falar algo da parte de Deus. Eu disse, filho, esse nervosismo tem que fazer parte de nós. Porque quando nós subimos em um altar, não precisa ser propriamente dito um altar físico. Altar, na verdade, somos nós, aonde habita a presença do Senhor. Quando nós subimos em um púlpito, em qualquer lugar que seja para falar da palavra do Senhor, se tivermos aquele espécie em que nós chamamos de autocontrole para podermos falar, aí deixa de ser o Espírito de Deus atuando e aquilo que de fato nós achamos que queremos falar ou que já sabemos o que vamos falar. Eu confesso aos irmãos que eu estou literalmente nas mãos do Senhor para poder ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite. E tudo quanto o Senhor tem ministrado ao meu coração no decorrer desta semana, eu quero compartilhar também ao coração da igreja nesta noite. Amém, queridos? Pastor Luiz André, mais uma vez, obrigado pela riquíssima oportunidade, pelo carinho
com que tem recebido a minha família, tem nos abraçado de uma forma muito especial. Eu tenho sido ministrado neste lugar. Aqui estou falando para pessoas que eu conheço já há alguns anos, para pessoas que eu conheço há pouco tempo, mas enfim, estou falando para uma família. Família esta que vai morar comigo na eternidade. O bom de saber disso é que lá nós não teremos este espaçamento, essas máscaras que de fato mascaram o nosso rosto na hora que nós estamos chorando na presença do Senhor, porque a presença dEle será suficiente para aquecer os nossos corações. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Eu sei que este não é um programa de televisão, mas eu quero mandar um abraço, pastor. Amém? Eu quero mandar um abraço para minha mãe e a minha tia lá no norte do estado do Espírito Santo, que está acompanhando o culto junto conosco. Um abraço, mãe, um abraço à minha tia. E eu tenho certeza que o mesmo Espírito que está atuando aqui também está atuando aí em vossos corações. Amém? Glórias a Deus. Evangelho escrito por Lucas. Lucas capítulo de número 2. Verso de número 39, alguns versículos para nossa meditação. Capítulo 2, verso 39, acompanha a leitura, diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume. Diga comigo, segundo o costume. Segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Diz amém, queridos? Quando eu leio esse texto, eu lembro, a Cris e o Rude vai lembrar, quem participou da peça, eu lembro do Mateus. Fazendo essa parte na peça. Queridos, este texto que nós acabamos de ler é um texto que narra acerca de uma das idas de Jesus a Jerusalém. É do conhecimento de todos que o Senhor, ele residia na região da Galileia, propriamente dito em Nazaré. Depois, ao que tudo indica, ele transfere a sua residência para Cafarnaum. Mas das muitas idas do Senhor a Jerusalém,
Nós encontramos esta quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, conforme nos apresenta o texto bíblico. O que José e Maria está fazendo com Jesus aqui, nada mais é do que aquela cerimônia religiosa que todo judeu, que toda criança do sexo masculino tinha a obrigatoriedade de assim fazer quando estava na transição dos seus 12 para 13 anos de idade, cerimônia esta chamada de Bar Mitzvah, aonde o adolescente ou a criança, ela estava sendo inserida num contexto civil, no contexto de maioridade, no que tange às leis de Israel. Isto aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele sai de Tarso, da Cilícia, e vai para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele se depara com duas escolas teológicas da época, Shammai e Hillel. E Paulo, ele tem que escolher uma destas duas escolas para ele ter dali em diante a sua formação religiosa. E é do conhecimento de todos que Paulo, ele é discípulo de Gamaliel, da onde descendeu de grande mestre Hillel. Pois bem, Jesus, ele está subindo a Jerusalém para esta festa. Que festa era esta? Festa da Páscoa. Dentre tantas festas que havia em Israel, 3 delas eram as principais. Páscoa, que era uma espécie de locomotiva que arrastava todas as demais festas. Pentecostes, tabernáculo. Estas 3 exigia a obrigatoriedade de todo varão judeu subir a Jerusalém para poder participar destas festas. E nós bem sabemos que 3 elementos eram os principais que continha nesta festa chamada Páscoa: os pães ázimos, as ervas amargas e o cordeiro pascal. Pastor, vai direto logo para a mensagem, chega de enrolação. Vamos entender primeiro o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Vamos introduzindo aos pouquinhos e daqui a pouco a gente glorifica juntos. Pães ázimos, ervas amargas e o cordeiro pascal. Quando eu olho para este texto, eu vejo uma espécie de um contraponto, quando eu olho para os elementos desta festa, os elementos que eram exigidos nesta festa, com aquilo que de fato Jesus é. Não vou usar o termo era, porque o diácono Marcos ontem me colocou, esse termo era fica muito aquém daquilo que de fato ele é, o nosso Cristo. A Bíblia vai dizer que eles faziam isto segundo o costume, olha o que diz o texto, verso 42, segundo o costume do dia da festa. Imagine você, século I, cada família chegando a Jerusalém, arrastando um novilho, trazendo um cordeiro. As famílias menos abastadas traziam uma rolinha, um pombo, conforme a sua condição financeira, para poder oferecer em sacrifício ao Senhor, tendo em vista que o principal animal que representava a Páscoa era o cordeiro. Imagine você, cada família chegando a Jerusalém,
trazendo, conforme eu disse, algum animal para ser apresentado ao Senhor, segundo o costume do dia da festa. Eles estão entrando e saindo pelo pátio do templo. Agora, o que eu acho mais interessante é que o Cordeiro vivo está transitando no meio deles. O Cordeiro vivo, imaculado de Deus, está transitando no meio deles, mas eles estão com os olhos atentos naquilo que para eles era o Evangelho sendo pregado em forma de símbolo, mas a essência do Evangelho estava presente no meio deles, mas eles estavam preocupados com o Cordeiro que ia ser imolado. Faça uma introspectiva contigo, porque eu fiz esta semana, e veja se isto não acontece com você. Estamos preocupados com o anjo que vem e que agita as águas, enquanto que o Cordeiro vivo estava à beira do tanque, e eles estavam preocupados com o anjo. Estamos aqui nesta noite, louvamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor. Eu louvo a este Deus tão grande e poderoso, porque nesta noite nós não estamos preocupados com algum adereço ou com algum acessório que venha estimular a nossa fé. Não, estamos sim atentos com aquele que está aqui nesta noite dizendo: meu filho, estou aqui por causa da tua adoração, diz o Senhor. O Cordeiro vivo no meio deles. E eles não valorizaram a presença deste Cordeiro. O pastor que ministrou aqui ontem, uma palavra tremenda que estou remoendo até agora. A mensagem de ontem, estive ontem à noite, não pude estar durante o dia. E ele citou o texto que a fala de João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que eu acho mais lindo? É que este Cordeiro, ele se humaniza, a palavra é esta, ele se humaniza, ele vem da eternidade, ele vem habitar entre nós. Quando João escreve no seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e ele habitou entre nós, a palavra ali é tabernaculou entre nós. É como se ele estivesse dizendo: eu estava na eternidade, mas aprouve ao Senhor que eu viesse fazer uma cabana aqui do lado de cada um de vocês. Sabe por que você sente o teu coração aquecido? Sabe por que os pelos do teu corpo arrepia? Não é por conta do ventilador, do vento deste ventilador. Não é por conta disto. É porque a presença dele provoca tudo isso sobre a tua vida. Ele veio habitar entre nós. Ele está ali nas repartições do templo. Mas as pessoas estão preocupadas com o costume. Irmãos, o costume, ele é bom em alguns sentidos. E eu quero deixar claro que quando eu falo de costume, eu não estou falando aqui de trajes. Eu estou falando daquilo que tira a essência do Evangelho. Aquilo que ofusca a beleza da palavra de Deus. Sabe, as pessoas que estão acostumadas a virem ao culto. Sabe, as pessoas que estão acostumadas a jejuarem. Sabe, as pessoas que estão acostumadas a fazer tantas outras coisas, elas fazem num automático. Elas não fazem porque tem graça em fazer aquilo. Elas não fazem porque tem prazer em fazer aquilo. Elas fazem por conta do costume. Eles estavam acostumados em fazer isso. Aquilo já fazia parte da rotina deles. Acostumado com aquele ritual. Enquanto isto, a vida personificada estava no meio deles. Mas os olhos deles estavam entenebrecido, como diz Paulo, ecoando as palavras de Isaías capítulo 9.
Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 11. Porque Deus colocou um espírito de entorpecimento para que o evangelho chegasse até nós. Eles participam da festa, eles participam deste momento, só que chega a hora de regressar para Nazaré, chega a hora de voltar para Galileia. A caravana que estava com José e Maria, eles viajavam em caravana por conta do perigo que havia. Eles retornam para Galileia. Só que o curioso deste texto é que Jesus fica. Eles estão dialogando no meio do caminho, quem sabe relatando as maravilhas que eles haviam visto, contemplado nesta festa da Páscoa. Quando eles vão dar por fé, a Bíblia diz que eles caminharam o dia inteiro. Eles olham para o lado. Ué, cadê Jesus? Esqueceram Jesus na festa. Eles simplesmente esqueceram Jesus em Jerusalém. Ô irmão, vamos ser sinceros. Você esquece um objeto. Você esquece guarda-chuva, celular, blusa de frio, carteira, mas esquecer o filho na festa? É isso que o texto diz. Olha o verso de número 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Será que não tinha aquela espécie de chamada, não? Fulano de tal, presente. Ambrosino, presente. Chiquitito, presente. Ué, Jesus? Não, Jesus não está no meio da caravana. Jesus não está no meio da caravana? Você esquece objeto. Eu lembro que uma certa feita, eu tinha chegado em casa, eu não era nem casado nessa época, eu tinha chegado em casa, e falei, vou preparar um café rapidinho aqui, vou fritar um zoião aqui mesmo, comer com pão, e vou ali rapidinho no mercadinho do Gils comprar um pão. E deixei o ovo ali fritando, porque falei, vai dar tempo eu ir voltar. Falei, vai dar tempo, né? Não é longe não, só dá uns 300 metros no mercadinho, né? Montei na magrela, na bicicleta, e fui pedalando rapidinho, naquela distância, que dá... Correndo você faz em uns 3 minutos. Montei na bicicleta e fui rapidinho ali comprar o bendito pão. Imagine você quando eu cheguei, como que estava o ovo sendo frito na panela. Só que quando eu cheguei, preocupado com aquele fumaceiro que estava dentro de casa, eu fui lembrar, a bicicleta, cadê? Esqueci a bicicleta no supermercado, pastor. Esqueci a bicicleta do mercado. Larguei o ovo ainda sendo frito o quê? Esturricado ali na frigideira, voltei correndo para buscar a bicicleta. Para sorte minha, a bicicleta ainda estava lá. Nesta mesma época, 13 para 14 anos de idade, viajando com meu pai daqui para o Espírito Santo, a gente parou para esticar as pernas, eu desci também, tirei a carteira, e já foi, acho que nessa época de hoje não tem muito isso, não, acho que é mais da nossa geração, viu? Pio, pastor e demais, para o Rude não pode falar não, que nem é da nossa geração, não, né? Pegava a carteira e enchia de papel, né? E andava com o bolso lá atrás, esticado assim,
E nessa época só tinha um RG só o RG de documento e papel na carteira desse tamanho, aquele volume aqui atrás andava assim. Aí desci do carro para esticar as pernas, coloquei a carteira em cima do teto do carro, ficamos ali acho que uns 10 minutos, né? Aí entramos no carro, quando andamos mais ou menos uns 5 quilômetros, eu fui lembrar da carteira. Cadê a carteira? O carro foi, a carteira ficou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é natural você esquecer o objeto. É comum para quem é esquecido, assim como eu, o que eu já perdi de guarda-chuva, o que eu já perdi de blusa de frio, porque eu sou meio esquecido mesmo. É natural você esquecer o objeto. Mas esquecer o filho. Eles simplesmente voltaram, eles pensaram, peraí. Ah, pastor, mas espera aí, as crianças daquela época não são como as de hoje. Mas filho é filho em qualquer época e geração. Tem filhos que não crescem para os pais. Eu tenho 39 anos de idade, há de você que achar que tenho mais. Fiz a semana passada. A minha mãe que está nos assistindo aqui, para ela eu ainda sou o bebezão dela. Filho pode ter a idade que for, mas para os pais ainda é filho. Eu sei que o mimo demais impede a criança crescer. A paparicação demais impede a criança crescer. Mas filho é filho em qualquer época e geração, filho sempre foi filho. E não era diferente com Jesus. Como que eu vou em um determinado lugar e vou e volto para minha casa, para onde quer que seja, e eu simplesmente acho que a minha filha está voltando com alguém? Outro tempo atrás, nós tínhamos ido em um determinado lugar e a minha esposa estava olhando uma vitrine, eu me afastei dela, estava olhando uma outra coisa, e minha filha menor, tinha por volta talvez dos seus 6, no máximo 6, 7 anos de idade, ela estava do lado da minha esposa, e mulher é uma benção, né? Ela vai vendo vitrine e vai caminhando, parece que a vitrine vai sair, né? E vai caminhando, e minha filha, ela ficou parada ali, minha esposa se distanciou um pouco, só que eu estava afastado, acho que uns 30 metros, olhando as duas. Eu estava de olho nas duas. Eu sei que neste interim, a minha filha, ela fez assim, na época, eu vou falar, tá, filha? Ela usava aquela chiquinha assim, ó. Eu só vi a cabecinha dela assim, ó. O desespero de quem havia se perdido. O desespero de que os pais dela tinham ido embora para algum lugar e tinham deixado ela ali. Quando eu vi a cara dela de choro, eu corri e a abracei e disse: o pai está aqui, filho, o pai está aqui, calma, calma. E ela começou a chorar. Só que isso não acontece com Jesus. Aqui, na verdade, eu lanço as responsabilidades para os pais. Eles vão embora e deixam Jesus. Eles retornam para a Galileia, só que eles literalmente esquecem Jesus. Eu não sei se você pegou essa parte aí. Quantos de nós, muitas das vezes, esquecemos Jesus em muitos lugares com as nossas atitudes? Nós tomamos atitudes, comportamentos, das quais nós fazemos com que Jesus seja esquecido em determinado lugar. Não que Ele não queira nos acompanhar, é que as nossas atitudes fazem com que Ele fique distante de nós. É mais ou menos assim. Eu estou abaixo destas lâmpadas aqui, destes holofotes. Se eu sair daqui, eu não mais serei contemplado com esta claridade. É assim que acontece com cada um de nós. Se nós sairmos debaixo das mãos do Senhor, não que Ele não possa mais nos guardar, é porque Ele respeita o teu livre-arbítrio e o meu livre-arbítrio. Ele vai ficar te acompanhando, te acompanhando. É como aquela criança, modo de dizer, porque tem marmanjos também empinando pipa,
e vai dando linha, quando observa que aquele pipa, que aquela raia está se escondendo, né, entre as nuvens, vai puxando para quê? Para que esta pipa fique diante o seu golpe de vista. É assim que Deus faz. Deus permite que você vai se distanciando. Quando Ele percebe que você está à beira do precipício, Ele vai puxar a corda. Eu sei que vai provocar algumas dores, algumas feridas, mas sabe para quê? Para não te perder, porque o teu lugar não é aqui, o teu lugar é a eternidade que te aguarda. Bendito é o Senhor. Mas não esqueça o Cordeiro. Não esqueça o Cordeiro. Eu já tive atitudes muitas, das quais eu não me vejo como alguém bem-sucedido, das quais eu me envergonho, sim. Mas não esqueça o Cordeiro. Faça uma introspectiva. Volte e busque o Cordeiro. Eles esqueceram Jesus. Agora imagine, voltar. Jerusalém nesta época tinha uma população de aproximadamente 25 a 30 mil pessoas. Segundo Joséfo afirma, 25 a 30 mil pessoas dentro das muralhas, na Judéia. Fora, aos redores das muralhas, 5 a 10 mil pessoas, os essênios, zelotas. Só que na época de festa, este número, ele quadruplicava para 125 a 130 mil pessoas. Agora imagine encontrar Jesus, uma agulha no meio do palheiro. Imagine encontrar um adolescente no meio de uma grande multidão. Imagine o desespero de Maria e de José. Imagine o desespero. Já pensou se Maria, daquelas mães escandalosas, Jesus! Sai gritando Jesus no meio da multidão? Vem aqui, menino, se eu te encontrar, eu vou te cortar na cinta. Imagina o desespero dela. Eu sei que eu prego para um público inteligente, um povo de uma mente boa. Em muitos lugares há um massacre em cima dessa serva de Deus, da Maria, uma mulher de Deus. E às vezes ela é esquecida no meio evangélico, não é verdade? O que nós fazemos aqui é enaltecer ela com tantos outros servos de Deus e servas de Deus, o papel que eles e elas tiveram na formação de Jesus, ela como mãe principalmente, o desespero dela de ver Jesus, seu filho, pregado na cruz, né? Um abraço aos nossos irmãos católicos também que nos acompanham. Agora imagine o desespero dela. Só que a parte deste texto que mais mexe comigo é o fato deles deixarem Jesus para trás. Olha o verso de número 45. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Queridos, nós precisamos muitas das vezes retornar a Jerusalém. Quer queira, quer não, as nossas bases são bases judaico-cristãs. Eles retornam a Jerusalém. O retornar a Jerusalém aqui é você retornar ao chamado que Deus tem sobre a tua vida. É você retornar àquilo que arde no teu peito. Eu sempre digo que o verdadeiro chamado não é aquele que as pessoas batem sobre os teus ombros e diz: você tem um chamado. O Senhor tem uma obra sobre a tua vida. O verdadeiro chamado é aquele que você sente arder na tua alma. Eu sinto isso. E por muitas vezes eu mesmo quis sufocar esse chamado. Eu louvo ao Senhor,
porque por vezes o Senhor colocou pessoas no meu caminho para poder me ajudar. Eu louvo ao Senhor, pastor Luiz Sander, por tua vida, pelo teu ministério, por tua família, por esta família sacerdotal, que o Senhor tem colocado neste lugar, para curar muitas feridas que estão enraizadas em muitas vidas. Nós saímos de cultos aqui, em que a palavra fica remoendo dia após dia, até retornarmos ao quartel-general, para sermos reabastecidos por orientações da parte de Deus. Volte a Jerusalém, para receber instruções. Você vai retornar a Jerusalém para buscar o Cordeiro. Este Cordeiro que ele se humanizou e veio entender o porquê você chora. Alguém disse assim: é fácil. É fácil, né? É fácil para Deus, porque Ele é Deus. É fácil. Não. Ele nos entende não porque Ele é Deus. Ele nos entende porque tudo que eu e você passa, Ele passou primeiro. Ele nos entende não pelo fato simplesmente dele ser Deus. Você fala assim: Deus não me entende quando eu sinto a dor da traição. Sim, Ele te entende, porque o filho dele foi traído também. Ninguém me entende quando eu passo necessidade. Ele te entende, porque ele também soube passar por privações. Ele te entende, porque ele passou por tudo isto e mais um pouco, redobre mais este pouco, para que hoje nós pudéssemos depositar todas as nossas expectativas nele. A proposta do Evangelho não é nos tornar bonzinhos, melhor, não, Evangelho não é isto. Evangelho não é isso. Evangelho não é pegar alguém pior e tornar ele menos pior. Não. Evangelho é transformação. Evangelho é metamorfose, é metanoia, de dentro para fora. É pegar aquele que a sociedade não dá nada. É pegar alguém que, quando passa outro pela rua, e olha para ele, olha para ela atravessar e dizer: este não me desce na garganta. O Senhor vai lá, pega ele, pega ela, todo sujo, maltrapilho, dá um banho no sangue do Cordeiro, levanta ele, dá uma chacoalhada para lá e para cá, e diz: meu filho, eu estou te dando um novo nome, e farei de você um pregador da minha palavra, melhor do que isto, um representante do céu, para que o mundo glorifique o meu nome através de ti. Mas para isso, retorne, busque o Cordeiro. Busque o Cordeiro. Retorne a Jerusalém, não tenha vergonha. Você lembra dos 2 discípulos indo para Emaús? Quando eles encontram com Jesus pelo caminho, eles fazem o quê? Eles retornam a Jerusalém. É necessário haver um retorno. Não tenha medo, não tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de recomeçar. Isso tem endereço que eu vou falar aqui. Tem endereço certo. Para você ainda tem jeito. Para você ainda tem jeito. Não tem jeito é para ele que já foi derrotado no Calvário. Se o teu inimigo te lembra o teu passado, eu vou dizer isso aqui. Se o teu inimigo faz você recordar o teu passado, ele é covarde. Ele só gosta de olhar para o retrovisor. Ele joga sujo. Faz uma coisa: se ele faz você recordar do teu passado, lembra ele também o futuro dele, o que o espera, que é o lago de fogo de enxofre. Para você o que resta é a eternidade, do lado daquele que é, que pode, que vive e que faz, que perdoa, que transforma, que sara todas as feridas. Aleluias. Fique de pé com a permissão do pastor. Aleluias. Oh, nasceu leminabia fácil. Aleluias. Ei,
O Senhor está te chamando para recomeçar. O Senhor não tem um plano para você, Ele tem vários planos para você. O inimigo, ele pode vir contra você por um caminho, mas por 7, ele tem que bater em retirada, porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente, aplanando os caminhos, derrubando os ferrolhos de bronze, destruindo todas as fortalezas do inimigo, para que você seja, aleluia, esteja no centro da vontade dele. Curve a tua cabeça, por gentileza. Ó Deus bendito e eterno, a tua palavra que foi pregada aqui na noite deste dia, Senhor, te louvo e te exalto, Senhor, porque tu és aquele que conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Pai, ao ouvirmos a tua palavra, o nosso coração, Senhor, ele fica sensível, ele fica, Senhor, latejando por ouvir a voz do Senhor falando conosco. Ó Deus, aonde estiver um coração aflito, angustiado pelas mazelas da vida, porque ouviram tantas palavras que fez com que eles ficassem frustrados, mas nós sabemos que quando a tua voz ecoa no nosso coração, nós somos levantados pela força do teu nome, pelo poder da tua palavra. Pai, nós estamos iniciando mais uma semana, e que esta semana não seja mais uma semana, mas seja a semana em que o Senhor preparou para que nós regozijássemos na tua presença. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está, tantos quantos estão presentes, tantos outros que estão em seus lares acompanhando este culto, eles sejam contemplados pela tua palavra. O Espírito que levanta, que ergue, que transforma, ele entre, ele não invada, porque o Senhor não invade o lar de ninguém. O Senhor é educado. O Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Eu sei que muitas vidas e muitos corações estão recebendo o toque do teu meigo e doce e bom Espírito. Entre, Senhor, entre, faça morada, entre, Senhor, e provoque a mudança necessária neste coração deste meu irmão e desta minha irmã, e ao eles receberem teu Santo Espírito, eles possam se alegrar e entender que não tem como viver sem a presença do Cordeiro, e entenda que é necessário buscar o Cordeiro para que este faça morada sobre as suas vidas e sobre os seus lares. Pai, eu te louvo e te exalto pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, te agradeço e te louvo no santo nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, queridos. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele reconhece o seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se